Os sentidos dos gatos. Olá pessoal! Nesse vídeo vamos mostrar os sentidos do gato, e assim, deixando você ciente das curiosidades do seu bichano. Antes, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Visão. Em primeiro lugar é importante sublinhar que, tal como todos os outros sentidos, também o sentido da visão está perfeitamente adaptado ao estilo de vida dos gatos. Existem muitas semelhanças entre a constituição dos olhos dos gatos e das pessoas. No entanto, existem também diferenças muito importantes. Por exemplo, os gatos têm um número muito superior ao nosso de bastonetes, células especializadas em distinguir o claro e escuro. Por outro lado, os gatos têm menos cones, células da retina que distinguem as cores. Assim, se por um lado os gatos têm uma capacidade inferior à nossa para identificar cores e tonalidades, eles veem muito melhor no escuro. Por fim, como os gatos estão mais ativos ao entardecer, eles têm uma membrana específica, conhecida como tapetum lucidum na parte posterior do olho. Esta membrana permite aos gatos usar de forma extremamente eficaz qualquer raio de luz, mesmo os mais suaves, para percepcionar o ambiente à sua volta. Audição. Quem tem um gato conhece bem as suas excelentes capacidades auditivas, que ultrapassam em muito as humanas. Assim, além de ouvirem 3 vezes melhor do que uma pessoa com capacidades auditivas médias, os gatos também ouvem frequências inacessíveis ao ouvido humano. Contudo, as diferenças não ficam por aqui. Os gatos têm uma audição tridimensional, o que lhes permite, por exemplo, localizar uma presa com extrema precisão. Esta capacidade está diretamente relacionada com a constituição das orelhas, que possuem mais de 30 músculos, permitindo aos gatos manobrá-las em diversas direções, ou seja, eles conseguem virar cada orelha para uma direção diferente ao mesmo tempo. Por fim, a posição e movimentação das orelhas faz parte da linguagem corporal dos pequenos felinos. Paladar. Não é difícil agradar um gato. Basta um pouco de atenção, alguns cafunés e um colo quentinho que eles se derretem por completo. Mas, se a sua ideia é conquistar o bichano pelo estômago, a tarefa pode ser um pouco mais difícil. Afinal, felinos podem ser exigentes. Mas como funciona o paladar dos gatos? Será que eles sentem todos os gostos? Como escolher a melhor ração? Se você é fã de bichanos e deseja conhecer mais sobre seu amigo, está no lugar certo. Continue lendo e aprenda tudo sobre o paladar dos gatos. Paladar dos gatos. Como eles sentem os sabores? Você pode até não perceber ao comer seu prato preferido, mas distinguir os sabores é um processo complexo que envolve seu corpo por completo. Começando na língua, há as chamadas papilas gustativas. Estes receptores sensoriais estão espalhados por toda a boca e percebem diferentes sabores. Ao detectarem as substâncias, os receptores encaminham um sinal para o cérebro informando que tipo de alimento está sendo ingerido. No entanto, a língua não faz todo o trabalho sozinho. O nariz também é essencial para sentirmos os diferentes sabores. Cientistas acreditam que com o nariz tapado, um ser humano sente apenas 20% do sabor de um alimento. Língua de gato. Como ele influencia no paladar? Gatos podem ser extremamente fofos, mas se você já levou uma lambida de um bichano, percebeu que sua língua é um tanto estranha. Áspera e grossa, a língua de gato parece recoberta de pequenos espinhos. Bom, na verdade, isso não é apenas uma impressão. Olfato. Todos concordam que o formato fofo do focinho dos felinos é irresistível. Mas você sabia que o olfato dos gatos também é para que eles se comuniquem com o mundo à sua volta? Além disso, esse sentido aguçado é fundamental para garantir a sua sobrevivência. Neste artigo, mostramos como funciona o olfato desses animais e as diferenças em relação ao olfato humano. Também explicamos por que é tão potente, suas principais características e como cuidar bem dessa capacidade em seu bichano. Continue a leitura para entender melhor esse assunto. Como o olfato dos gatos funciona? Um dos sentidos mais apurados dos gatos é o olfato.
Através dele, o felino consegue farejar alimentos à distância e com mais facilidade. É bem provável que você já tenha notado que o focinho do gato é úmido e geladinho, não é mesmo? Isso acontece porque as glândulas dessa região produzem um muco que encobre o nariz. A função desse muco é ajudar a manter a temperatura corporal do felino, além de contribuir para a retenção dos odores. Isso significa que um focinho gelado do gato é sinal de que ele está saudável. Como se diferencia do olfato humano? Os gatos possuem cerca de 200 milhões de células olfatórias no nariz. É um número muito grande em relação aos humanos, que contam com apenas 5 milhões. Esse olfato apurado permite que os bichanos identifiquem se a comida está fresca, por exemplo. Isso porque eles não possuem um paladar tão desenvolvido como nós e é por meio do olfato que são atraídos pelos alimentos. É por esse motivo que os gatos nem sequer experimentam um alimento se ele exala um aroma estranho. Porque o olfato do gato é potente. O motivo principal pelo qual o olfato felino é tão potente se deve a uma questão de sobrevivência. Na natureza, esse sentido aguçado é essencial para o reconhecimento do ambiente que o cerca. Através do olfato, os gatos conseguem avaliar quais territórios podem adentrar ou quais alimentos são seguros. Além de evitar os perigos, outra função é facilitar na hora de caçar e também para escapar dos perigos. Os bichanos também usam o olfato para se comunicarem com outros gatos, seja para fazer amizades ou para procurar um parceiro no período reprodutivo. Quais as características? As células olfativas dos gatos contêm maior amplitude, oferecendo um poder maior à capacidade olfativa dos felinos. É por isso que eles são sensíveis a odores desagradáveis. Mesmo em pequenas quantidades, o cheiro que gato não gosta chega a ser insuportável para esses animais. Há ainda a presença do chamado órgão vomeronasal, cuja função é identificar as marcas das glândulas odoríferas dos outros gatos. Se você tem um bichano em casa, é bem provável já ter percebido que ele abre um pouco a boca ao cheirar algum local ou objeto com insistência. Isso acontece quando eles usam o órgão vomeronasal, que fica localizado próximo aos dentes incisivos. Ao abrir a boca, o odor atinge esse órgão e permite identificar com mais precisão as características do cheiro. Tato. O que seria de nossa rotina sem o momento carinho do dia? Afagar os bichanos é uma terapia e a interação com eles é fundamental para o bem-estar da relação gateiro-gatinho. Mas você já imaginou fazer um carinho no seu filhote de 4 patas e ele não apresentar nenhuma reação? Seria estranho, não? Então agradeça ao tato, pois é através desse sentido que o felino reconhece os estímulos externos e reage a eles. Os sensores táteis espalhados pelo corpo do gato podem trazer informações de temperatura, pressão, toque, texturas, vibrações, velocidade e direção de correntes de ar, auxiliando nas atividades diárias, como a caça, e garantindo a sua sobrevivência graças ao sistema de termorregulação e da percepção da dor.